Que semana de NFL, meus amigos. Essa rodada prometeu. Foi recheada de jogos emocionantes, muitos jogos, inclusive com potencial de playoff. E é disso que a gente vai falar hoje aqui, né? Vamos fazer um recap aí da semana 9. Aqui quem fala é Rafael e vamos com a Blitz, galera. O primeiro jogo que eu gostaria de falar aqui é do Thursday Night Football, né? Titans e Steelers. Steelers acabaram ganhando por 4 pontinhos de diferença. Foi um jogo bem quieto até, mas para o lado do Titans foi até um bom jogo, principalmente por conta do Will Levis. Apesar da derrota, né, passou das 250 jardas, teve a interceptação. Acredito que muitos esperavam um jogo melhor depois da sua estreia com 4 touchdowns, né? Mas ainda assim não deixou de ser um bom jogo. Hopkins foi muito bem neutralizado, né? Teve 11 alvos e apenas 4 recepções. Conexão que foi tão gloriosa na semana anterior não aconteceu nesta quinta-feira. Já para o Derrick Henry, foi até que razoável a noite, né? Ele anotou o único touchdown dos Titans, teve 75 jardas em 17 tentativas e o cara da partida, né, Alex Highsmith, fez o terror na vida do Will Levis, né? Foram 2 sacks na sua conta, 2 tackles for loss e 5 QB hits na conta dele. Jogou demais. E o Kenny Pickett, né, a gente tem que falar bem, né, que ele comemora a volta do seu recebedor Deontay Johnson. Foram 7 recepções em 9 alvos para 90 jardas e ele voltou à endzone, né? Voltou a anotar aí seu primeiro touchdown depois de muito tempo. Ano passado ele não anotou nenhum touchdown e nas 8 primeiras semanas ainda não tinha anotado um touchdown também. Do George Pickens a gente não precisa falar muito, né? Terminou com jardas negativas essa partida. Indo para a Alemanha, a gente teve Dolphins e Chiefs. E os Dolphins seguem sem vencer um jogo grande ou um time de campanha positiva. Essa narrativa aí tá muito forte ainda. Os Dolphins jogaram mal boa parte da partida. Foram ter ali uma reação ali lá no terceiro período. O jogo parecia ganho para os Chiefs, né, que foram pro intervalo com 21 pontos a 0. Miami conseguiu dar uma ressuscitada no terceiro quarto, conseguiu fazer 14 pontos sem nenhuma resposta do Kansas City Chiefs. Teve muita chance de empatar, mas as duas últimas campanhas foram desastrosas. Tua errando passes que ele não é acostumado a errar, bolas que não conectaram com os seus recebedores. Pode ter sido um miscommunication entre eles. Ele estava esperando que o recebedor voltasse apenas para garantir a primeira descida e o cara continuou a sua rota vertical. Enfim, foi algo muito tenebroso, especialmente porque logo antes disso a gente teve um timeout para os Dolphins poderem acertar qual que seria o desenvolvimento da jogada e ainda assim parece que não aconteceu. Os Chiefs também tiveram uma chamada controvérsia, né? Teve uma 3ª para 1 aí que quase custou a partida para eles, né? Porque tentaram um passe em vez de correr com a bola e queimar relógio. E essa terceira descida não converteu, o que resultou aí nos Dolphins tendo a última posse de bola, porém acabaram dando um tiro no próprio pé e no último snap o Tua foi sacado. E os Dolphins seguem sem vencer jogos grandes. Voltando para os States, temos Vikings e Falcons. Que jogaço, meus amigos, que jogaço. Você que ligou a TV para assistir Vikings e Falcons, meus parabéns, porque você deve ter assistido um jogo muito bom. Foi o primeiro jogo dos Vikings sem o Kirk Cousins, né, que rebentou o tendão de Aquiles aí. E o quarterback era para ser o Jaren Hall. Porém, ele não foi porque ele também se machucou logo no início da partida. E quem apareceu foi Josh Dobbs. Josh Dobbs estava no Cardinals até terça-feira passada. Ele foi trocado na deadline pelo Arizona Cardinals, né? Por conta da lesão do Kirk Cousins. E ele, detalhe, ele nem havia treinado com a equipe. Acho que você já deve ter visto o vídeo no Instagram dele na sideline com os seus jogadores de linha ofensiva, treinando a sua cadência, né? o seu ritmo de pedir o snap. Então foi o máximo que ele pôde fazer. Ele não chegou a treinar com nenhum dos times, nem com os titulares, nem com o reserva. O Kevin O'Connell simplesmente falou: você acabou de chegar, talvez a gente não precise de você para essa semana que vem a gente treina com você.
No fim das contas, precisou dele. Ele, sem saber de nada do playbook do que estava acontecendo, teve um início de jogo muito difícil, teve alguns turnovers. Os Vikings jogaram atrás do placar durante 3 quartos, só conseguiram a virada ali no início do quarto período. E ainda assim os Falcons conseguiram virar a partida, faltando apenas 2 minutos, mas Josh Dobbs teve muita garra, muita determinação nesse jogo, muita vontade de vencer e conseguiu liderar a campanha da vitória pro Minnesota Vikings, que venceram por 31-28. E o Arthur Smith continua não envolvendo seus melhores jogadores no ataque. A gente vê uma ausência de Drake London, de Kyle Pitts e do Bijan Robinson, que foi draftado na 8ª escolha geral do draft deste ano. Isso tem que ser levado a questionamento aí pelo torcedor do Atlanta Falcons. E falando em Josh Dobbs, né, o seu ex-time Arizona Cardinals enfrentou o Cleveland Browns e tomou uma sova, né? Foi 27-0, um shutout. O time não conseguiu pontuar nada. Clayton Tune foi basicamente jogado na fogueira, teve seu primeiro jogo como titular contra a melhor defesa da NFL e o resultado foi apenas 58 jardas passadas, 2 touchdowns e 7 sacks. Isso mesmo, ele foi sacado 7 vezes. Kyler Murray deve voltar aí para a semana 10, deve ter sido inclusive um dos motivos do Josh Dobbs ter sido trocado aí na deadline que teve aí na última terça-feira. Deshaun Watson teve o seu melhor jogo até então como Cleveland Browns, teve 2 touchdowns, nenhuma interceptação, passou das 200 jardas e a Mari Cooper também passou das 100 jardas com 5 recepções, se eu não me engano, e 1 touchdown. Indo para os Packers na Baía de Green Bay, receberam o Los Angeles Rams. E eu vou te falar uma coisa, hein? Os Rams teriam vencido essa partida se tivesse com o Matt Stafford, porém estavam com Brett Rypien. Os Packers estão jogando futebol aí que é a nível topo de draft, estão jogando muito mal, passaram boa parte do tempo sem pontuar. Foi um jogo de apenas uma posse de bola por boa parte do tempo. Teve muitos turnovers aí, 2 turnovers para cada lado. E os dois times tinham muita dificuldade de estar avançando aí para o campo de ataque do inimigo. Com Brett Rypien comandando o ataque dos Rams, Cooper Kupp e Puka Nacua sofreram, né? Os dois combinaram apenas para 5 recepções e 80 jardas e, é claro, nenhum touchdown. Indo para a próxima partida, talvez a melhor partida desta rodada. Meu Deus do céu, que jogaço! Buccaneers e Texans. Quem dava alguma coisa para esse jogo, né? O duelo entre Baker Mayfield e o calouro CJ Stroud, que já vem impressionando, né? Veio de apesar de ter vindo de um jogo ruim contra o Carolina Panthers, né? Foi a primeira vitória dos Panthers enfrentando a primeira escolha geral. E o jogo combinou para 76 pontos, 828 jardas e 9 touchdowns. Foi simplesmente um jogaço, um tiroteio para lá e para cá. Baker Mayfield também jogou bem, mas CJ Stroud, a gente tem que falar desse garoto, né? Ele ateou fogo na defesa dos Buccaneers, que tem sido uma boa defesa esse ano, a gente tem que levar isso em consideração. Ele completou 30 das suas 42 tentativas de passe para 470 jardas com 5 touchdowns e nenhuma interceptação. Fazendo isso, ele quebra o recorde do Andrew Luck de mais jardas passadas por um calouro numa partida da NFL. Só no quarto período foram 31 pontos anotados. Kaimi Fairbairn acabou se machucando e os Texans começaram a ir para as quartas descidas e conversão de 2 pontos porque não tinha ninguém para chutar essa bola. Mas quando o jogo começou a apertar e os Texans finalmente se envolveram na liderança no final do jogo, o kicker reserva, que é o running back Dare Ogunbowale, apareceu para anotar o field goal. Porém, Baker Mayfield consegue a virada, faltando apenas 46 segundos de jogo. E você pensa, e agora, né? Essa é a situação mais Houston Texans que poderia acontecer, né? Uma virada faltando pouco tempo. Mas não. Calma que o CJ Stroud está lá. Com 46 segundos e 2 timeouts, ele conduz a campanha da vitória, passa pelo seu 5º touchdown, né, encontrando aí o Tank Dell na end zone, e com 6 segundos restantes eles conseguem virar essa partida. Que jogo, meus amigos. Os Texans teve 3 recebedores passando das 100 jardas e 4 recebedores diferentes anotando touchdown.
Baker Mayfield também, né, como a gente mencionou, teve um ótimo jogo, 70% de passes completos, passou das 250 jardas, 2 touchdowns e nenhuma interceptação, encontrando principalmente como seu principal alvo o tight end Cade Otton, que teve 9 alvos, 6 recepções e 2 touchdowns. Próxima partida a gente vai falar um pouquinho aqui agora de Bears e Saints. Jogo morno, Bears deram um pouco de calor aí para New Orleans, o jogo foi 24-17 para os Saints. E apesar da vitória, né, foi uma vitória sofrida, porém polida, não teve muitos turnovers, só teve um pouco de dificuldade de mover essa bola. Já para o outro lado, né, Chicago Bears teve uma chuva de turnovers, foram 5 ao todo, 4 na contra do quarterback Tyson Bagent. Nessa hora deve estar dando uma faltinha do Justin Fields, né? Que acredito que teriam vencido essa partida se tivesse o Justin Fields em campo. Foram 2 interceptações anotadas para Paulson Adebo, do lado dos Saints. Derek Carr teve um jogo razoável, não foi um jogo muito grande em questão de números, apesar de um alto volume de tentativas de passe. Foi um jogo limpo, sem turnovers, os Saints cuidaram muito bem da bola. E Chris Olave voltou a encontrar a end zone, anotou um touchdown e também foi líder do seu time em alvos e recepções. O segundo anista tem tido aí uma temporada muito cheia de altos e baixos, né? Comparado ao que a gente viu dele ano passado, se esperava muito mais dele este ano. Próxima partida, a partida das implosões, né? O Commanders foi a Foxborough enfrentar o New England Patriots e acabou conquistando a vitória, né? O placar foi 20-17 para os Commanders, porém com um pouquinho de pimenta, né? Os Commanders começaram ganhando essa partida por 10-0, chegaram a tomar uma virada dos Patriots no final do segundo período, foram lá e anotaram 2 touchdowns, 14-10, porém os Patriots não conseguiram mais segurar a liderança, né? Os Commanders, liderados pelo Sam Howell, conseguiram virar essa partida ali no final do terceiro período e não olharam mais para trás. Sam Howell teve 45 tentativas de passe e muitos rumores se falam no vestiário que ele pode ser realmente aí o quarterback do time para a próxima década. Tem se mostrado um time com muita postura e vontade de vencer jogos, né? Se você faz algum ajuste aqui, outro lá, esse time pode se tornar muito competitivo. A gente não sabe se vai ser sobre o comando do Ron Rivera ou do seu coordenador ofensivo Eric Bieniemy. Então, Patriots 2-7 nessa temporada e considerando aí o calendário dos Patriots para as próximas semanas, o time deve vencer no máximo 2 jogos, um deles sendo contra os Giants, inclusive, né, que talvez seja o único time aí que esteja pior do que eles em situação de elenco e de campanha este ano. Próxima partida, vamos falar aí um pouquinho de Seahawks e Ravens. Seahawks que não apareceram, na verdade, né? O duelo dos passarinhos. Ravens silenciosamente sabem botar muitos pontos no placar, né? O time manteve muito controle desse jogo, foram 515 jardas totais para o Baltimore. Quase 300 dessas jardas foram correndo, o que pôde garantir 40 minutos de posse de bola para o Baltimore Ravens. Ponto interessante também, Odell Beckham Jr. voltou a aparecer. Parece que agora ele está definitivamente saudável. Foi segundo do time em alvos e recepções, mas anotou também o único touchdown passado, que inclusive foi pelo QB reserva Tyler Huntley. O líder em recepções e alvos e jardas também foi, é claro, o tight end. Mark Andrews, claro, né? Tava tentando lembrar o nome dele aqui. Geno Smith teve um jogo aí muito quieto, foi bastante pressionado, né? Sofreu 4 sacks, acabou lançando uma interceptação. O time não conseguiu encontrar nada nas trincheiras, o jogo terrestre foi basicamente anulado. Kenneth Walker, pouquíssimos números, acho que não passou nem das 30 jardas. O jogo aéreo também foi bem anulado depois que Baltimore começou a se distanciar do placar. O jogo ficou muito unilateral e ficou um pouco mais fácil da defesa dos Ravens se portar. O único ponto positivo que eu acho que eu colocaria para esse jogo do lado dos Seahawks foi o envolvimento um pouco maior aí do Jackson Smith and Jigba, que depois da bye aí ele tem se envolvido um pouco melhor, né? Teve seu melhor jogo quando o DK Metcalf estava inativo por lesão.
mas ele aí foi o segundo em alvos e recepções, né? Ficando apenas atrás aí do Tyler Lockett. E isso é bacana, né? Porque o time investiu uma escolha de primeira rodada nele, né? Foi a escolha, acho que 24ª geral ano passado, nesse ano. E a gente esperava mesmo aí um envolvimento um pouco maior dele aí nessa temporada, né? Você que draftou ele no Fantasy principalmente. Próxima partida, Colts e Panthers. Meus amigos, tá difícil ser o Bryce Young, né? Enquanto ele encontra muitas dificuldades, o seu colega aí de primeira rodada e grande adversário do college, CJ Stroud, tem encontrado muito sucesso em um ambiente que muitos dirão aí que é mais desfavorável, né? Você tá no Houston Texans do que estar no Carolina Panthers, principalmente em questão de elenco, mas acredito aí que o principal sofrimento esteja sendo aí a questão de treinador. A situação de treinador aí dos Panthers tem sido bastante dificultosa, meio caótica, troca de chamadas, quem chama o ataque, uma hora é o Frank Wright, outra hora é o seu coordenador ofensivo. E vamos falar um pouquinho dos Colts. A defesa finalmente apareceu, a defesa que tem cedido aí mais de 30 pontos nos seus 3 últimos jogos, dessa vez conseguiu anotar pontos, né? Finalmente aparecendo aí, foram 14 pontos defensivos, 2 pick six, 2 interceptações retornadas para touchdown aí na conta do Bryce Young, né? O ataque dos Colts foi bem quieto, mas também não precisou se exigir muito dele, né? O Mitchell cuidou bem da bola, apesar de não ter sido muito expressivo. O ataque terrestre também foi bem quieto, mas Jonathan Taylor conseguiu aí anotar um touchdown, apareceu recebendo passes, teve 18 carregadas. E Bryce Young, né, continua tendo muita, mas muita mesmo dificuldade de se adaptar à NFL. Ele tem apenas 1.300 jardas nessa temporada, são 8 touchdowns e 7 interceptações, 3 delas nesta partida. 2 dessas interceptações foram retornadas para touchdown e foram interceptações horríveis. As 3 foram horríveis, mas as 2 retornadas para touchdown, ele simplesmente entregou a bola na mão da defesa dos Colts, né? Então, o jogador aí precisa aparecer, precisa jogar melhor. Ele foi sacado aí 4 vezes, foi bastante pressionado, teve suas dificuldades, mas eu acho que a gente não deve passar pano. Ele tem jogado muito mal. E o time dos Panthers também, né? Eu trouxe um outro detalhe aqui que eu gostaria de falar, né? Foram 10 faltas jogando em casa. Isso é algo que não pode acontecer, né? Quando o time joga em casa, tem a torcida a seu favor e tudo mais, a gente espera um pouco mais de disciplina, né? Porém, não foi o que aconteceu. A gente espera um jogo melhor aí dos Panthers na próxima semana. Vai enfrentar o Chicago Bears, que talvez tenha aí a primeira partida do Montez Sweat, que foi trocado para eles, né? Próxima partida, Cowboys e Eagles, jogo duelaço aí da NFC East, jogo importantíssimo para a gente medir as forças dos dois times, principalmente dos Cowboys, que nadaram, mas morreram na praia. A correnteza dos Eagles estava muito forte. O Cowboys jogou fora de casa, porém, no primeiro tempo começou a mostrar um futebol interessante. O jogo foi muito competitivo, né? Acredito que no segundo tempo terminou 17-14 para o Dallas Cowboys. Mas no segundo tempo os Eagles começaram a despontar no placar e os Cowboys demoraram a reagir, né? Essa reação ela só veio ali no final do quarto período e ainda assim com muito custo, né? Os Eagles quase entregaram o jogo ali na campanha final, muitas faltas, né? Foi um pass interference do James Bradbury e depois a falta pessoal do Kevin Byard, que acabou de ser trocado também, né? Secundária dos Eagles era uma fraqueza aí para esse time e parece que continua sendo, mesmo apesar da troca pelo Kevin Byard. Talvez seja um problema aí de treinador mesmo, né? O único talento que esse time tem por enquanto do lado defensivo da bola se concentra na linha defensiva. Prescott teve o melhor jogo aí da temporada, o melhor jogo dele um bom tempo, para falar a verdade, né, que eu consigo me recordar, mas faltou concluir, né, que é o mais importante. O time não conseguiu a conversão de 2 pontos lá no final após o touchdown. Aí, em vez de se contentar com o field goal, teve que correr para buscar o outro touchdown e no final não conseguiu. Teve falta ali no final da campanha, teve sack e a defesa dos Eagles apareceu quando deveria e conseguiu garantir a vitória aí para o time de Filadélfia. Então, voltando a falar um pouquinho da defesa dos Eagles, né, que se resume somente à linha defensiva, o resto a gente pode descartar. O corpo de linebackers, a secundária,
mesmo com os nomes, tem sido abominável. Vou trazer aqui alguns dados para vocês. A defesa dos Eagles é a pior defesa em jardas aéreas cedidas, em passes completos cedidos e primeiras descidas. É a segunda pior em touchdowns cedidos e a sétima pior em interceptações. Então, além disso, não consegue roubar a bola do adversário quando a situação é passe. Já contra a corrida, é a melhor em jardas, é a melhor em first down cedidos e é a quinta melhor em jardas por tentativa. Acredito aí que isso era um problema que os Eagles também tinham ano passado, né? Você pode até estranhar uma defesa desse calibre ceder tantos pontos, mas esse é um dos motivos, né? O time tem sido muito ruim contra o passe. Vamos falar aqui um pouco então do penúltimo jogo, né? Giants e Raiders. Foi a estreia de Antonio Pierce como head coach interino dos Ravens, né? E fato curioso, ele foi linebacker dos Giants entre 2005 a 2009. Então, como prometido, né, após a reviravolta que está tendo aí no Las Vegas Raiders, né, na sua primeira coletiva ele prometeu aí correr um pouco mais com a bola, falou que o Josh Jacobs ele é o coração desse ataque, né, afinal foi o líder em corridas e jardas no ano passado, né, da NFL, correu para mais de 1.060 jardas. Esse jogo ele teve 26 tentativas, 98 jardas e 2 touchdowns, né? Então voltou aí a ser protagonista nesse ataque. Davante Adams liderou o time em alvos e recepções, porém não passou das 40 jardas e teve 0 touchdowns. Mas acredito aí que o envolvimento dele deva voltar um pouco melhor. O time parece muito mais empolgado em jogar futebol americano agora com a saída do Josh McDaniels, que tem saído muitos rumores negativos. Acredito que a gente vai ver muito mais coisas saindo agora, que ele e o general manager foram desligados da equipe. Então, abre espaço aí pro Antonio Pierce conseguir aí ganhar essa vaga de repente, né? Lembrando que isso não aconteceu ano passado, quando a gente teve aí a demissão do Joe Gruden e do Mike Mayock, para trazer aí o coordenador interino Rick Bisaccia, que apesar de ter feito aí uma boa campanha e ter conseguido aí colocar os Raiders em posição aí de estar pleiteando para uma pós-temporada, ele acabou não conseguindo aí a vaga de treinador e acabou indo para Green Bay para ser o coordenador de Special Teams, né? E do lado do Giants, a gente teve aí o Daniel Jones se machucando e provavelmente fora da temporada, né? Uma lesão sem contato. Pelo visto, ele rompeu o ligamento do joelho direito e não deve voltar. Lembrando também que os Giants estão sem o Tyrod Taylor, que fraturou a costela e não deve estar de volta, então o time está bem caótico nessa situação de quarterback, né? Deve contar apenas agora com o Tommy DeVito e deve aí, entre essa semana e a outra, fazer uns tryouts para chamar outro quarterback. Tommy DeVito teve apenas 3 passes no primeiro tempo. O Daniel Jones se machucou no início do segundo tempo, saiu e o Tommy DeVito entrou. Porém, os 3 passes foram completos, né? Um foi pro jogador do Giants e os outros 2 ele completou para a defesa dos Raiders. Foram 2 interceptações, caótico. A temporada do Giants foi de vez pro vinagre, né? Se alguém tinha alguma esperança com a volta do Daniel Jones, isso já não vai mais acontecer. Daniel Jones estava jogando mal também, não é como se a volta dele fosse salvar alguma coisa, né? O calendário do Giants era bem difícil também. Porém, agora não tem conversa, né? Os Giants vão estar aí com certeza aí no top 5 do draft. Brigam com cachorros grandes, né? Porque os Bears podem ser... Os Bears vão estar lá seja pelos Panthers ou por eles mesmos. Mas aí também a gente tem que falar dos Panthers e dos Panthers, dos Patriots e dos Cardinals também nessa briga aí para quem que vai draftar os quarterbacks mais cobiçados do draft de 2024. Os Bills e Bengals finalizaram a rodada, né? O jogo foi o Sunday Night Football. Jogo bastante emocional, né? Ele carrega aí a tragédia do ano passado, né? Esse jogo aconteceu ano passado na semana 16, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente que semana que foi, se foi a 14, se foi a 16. Foi finalzinho de temporada.
Foi o jogo que o Damar Hamlin morreu e ressuscitou dentro de campo após o contato, quando ele teve a parada cardíaca. Ele estava presente, mas não estava listado como ativo na partida, e teve até uma foto emocionante lá depois que o jogo acabou, que ele foi lá, voltou ao gramado e ficou uns 15 minutos lá refletindo depois de tudo que aconteceu. Um ano depois ele volta para Cincinnati e ficou lá em cima do local onde aconteceu o acidente, né? E ele voltou para esse jogo mais como inativo, né? Foi mais um fato curioso aí pra gente falar dessa partida, né? Mas falando um pouco agora de futebol americano, né? O primeiro tempo começou prometendo. As 3 primeiras campanhas já foram resultando em touchdown. O que a gente esperava ali era justamente isso, né? Que fosse um tiroteio, né? Josh Allen de um lado, Joe Burrow do outro, Joe Burrow saudável agora, né? Porém, não foi o que aconteceu, né? Os Bengals não demoraram muito para despontar nesse placar. E após a interceptação de Josh Allen, né? Antes disso já teve uma campanha que não deu em nada. O jogo acabou aí desandando para os Bills, que tiveram uma reação tarde, mas não foi o suficiente. Dalton Kincaid, suprindo aí a falta do Dawson Knox, liderou o time em alvos e recepções e ficou apenas 5 jardas a menos que o Stefon Diggs, que teve 86 jardas totais e um touchdown recebido. A defesa conseguiu anular o Ja'Marr Chase, porém o Burrow acabou encontrando outros alvos. Ja'Marr Chase teve 4 recepções em 8 alvos e apenas 41 jardas. Higgins voltou a liderar, a aparecer um pouquinho para esse ataque, né? Liderou todos os recebedores, 8 recepções em 9 alvos, 110 jardas, mas nenhum touchdown, né? Os touchdowns foram todos para os tight ends. Então a gente teve Drew Sample e Irv Smith Jr. anotando aí os touchdowns passados pelo Joe Burrow. E o Mixon volta a encontrar a endzone, porém ele não teve um bom jogo não, hein? Foram 14 tentativas com apenas 37 jardas, média de 2.6 por carregada. Porém, isso não foi tão necessário assim. O Burrow conseguiu encontrar bons passes, teve um excelente jogo e conseguiu aí conduzir a campanha da vitória. Então, esses foram os jogos, né, de quinta a domingo. Lembrando, a gente não vai falar agora do Monday Night Football. Esse vídeo está sendo gravado na segunda, meio-dia. E veremos aí o que Jets e Chargers reservam pra gente. Tá certo, galera? Muito obrigado aí por terem assistido. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o like, fortalece aí. Vamos tentar criar aí uma comunidade legal de futebol americano aqui pro Brasil. Eu voltei pro Brasil agora há pouco, ainda tô me reajustando com algumas coisas, mas prometo aí estar trazendo muito mais conteúdo legal aí pra gente poder crescer essa página e trazer muito conteúdo gratuito e conteúdo de qualidade, tá bom? Esse é o meu compromisso aqui que eu reitero com vocês, tá joia? Então, muito obrigado aí por você que acompanhou até aqui e tchau!